Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, pois eu estou muito feliz em estar aqui junto com vocês para mais uma aula de ciências. Quero te convidar a embarcar comigo nessa aventura do aprendizado. Vamos juntos? Estão preparados? Muito bem! A nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao que estávamos vendo na aula anterior. Quem é que lembra sobre o que estudamos? E isso, nós estávamos falando sobre a presença, o uso de seres vivos na nossa alimentação. Estudamos um pouquinho sobre o que é matéria-prima, vimos também o que são exemplos, de alimentos de origem animal e de origem vegetal. Vamos então continuar esse conteúdo tão legal. Vamos juntos. Os alimentos que usamos e que são provenientes de um ser vivo são os de origem vegetal e animal. E cada um atua com fundamental importância no desenvolvimento e bom funcionamento do ser humano. Turma, é importante nós lembrarmos a relação que há entre os seres vivos e a nossa alimentação. Por que estamos falando ali que os alimentos de origem animal e de origem vegetal, pegam aí as matérias-primas de seres vivos? Por quê? Vamos lá, vamos pensar aqui em algum alimento que é de origem animal. O leite, por exemplo. O leite é proveniente de quê? Como que nós conseguimos ter o leite? Ele vem a partir da vaca, e a vaca tem origem animal. Olha só a relação, às vezes a gente não consegue, fazer essa relação, mas é muito importante na aula de hoje que vocês sempre estejam relacionando o que comemos, a sua origem, e se essa origem provém de um ser vivo. Certinho? Vamos então continuar. Vocês conhecem esses alimentos? Olhem só. Imagem de número 1. Vocês conseguem identificar aí que alimento é esse? Será que tem apenas um tipo? Será que há tipos variados? E aí, turminha? Conseguiram identificar? Muito bem, parabéns. Nós temos ali pães. E esses pães todos são do mesmo tipo ou será que eles têm diferença? Isso mesmo, eles são diferentes entre si. Temos ali na nossa imagem, vamos voltar lá, vários tipos de pães. Vamos à imagem seguinte. E aqui, turma, que alimento é esse? Muito bem, temos aqui a presença do queijo. E o queijo? Qual será a origem dele? Quem é que lembra? Ele é de origem animal ou vegetal? Qual a relação de ser vivo que nós temos aqui? Isso, ele é de origem animal, porque ele é um derivado do leite que vem de onde? Lá da vaca. Vamos prosseguir. Temos aqui, então, o iogurte. Isso mesmo, também de origem animal, por ser derivado do leite. Vocês já ouviram falar em fungos? E aí, turminha, vocês já ouviram essa palavra? Certamente que sim. Mas por que será que essa palavra apareceu aqui de repente na nossa aula? Será que os fungos eles têm alguma relação com a nossa alimentação, com alimentos de origem animal ou vegetal? O que vocês acham? Vamos ver o que vamos aprender com esse assunto agora? Vocês conseguem pensar em alguma relação entre esses micro-organismos e a produção de alimentos? Quem aqui gosta de comer um sanduíche de pão com queijo e iogurte? Quem é que gosta, turminha? Bom, eu gosto muito. Mas será que na preparação desses alimentos há a presença de alguns micro-organismos? Vocês já pararam para se perguntar isso? O que vocês acham? Será que sim ou que não? Vamos verificar juntos? Alguém sabe como é produzido o pão, o queijo e o iogurte? Temos aqui as imagens, temos a primeira imagem do queijo, um queijo aí de fazenda. Temos aqui o pão francês, que muitos de vocês devem com certeza gostar muito de se alimentar dele. E temos por fim aqui outra imagem representando, o iogurte. E aí, turminha, será que há a presença de micro-organismos na produção desses 3 alimentos em especial que eu trouxe aqui para a tua telinha hoje? O que vocês acham? Vamos ver se quem respondeu que sim, que tem alguma relação, acertou ou não. Vamos ver juntos. Esses alimentos possuem uma característica em comum para a sua produção.
Todos esses alimentos possuem micro-organismos ou fungos que fazem parte do processo de produção deles. Mas, turma, nós já descobrimos que sim, que há uma relação, que esses micro-organismos fazem parte da produção desses alimentos, mas como será que eles atuam nesse processo? Onde será e o que será que eles fazem nessa produção alimentícia? Vamos aprender, então? Nós temos aqui, novamente, a imagem, olha, de um vinho, pães, né? Novamente de queijos, que em todos estes vamos ter a presença desses micro-organismos no seu processo de produção. Muitos fungos são comestíveis, isso mesmo, e utilizados na alimentação humana. É o caso dos cogumelos, como o champignon. Outros fungos são utilizados na produção de alimentos, como o pão, e em bebidas alcoólicas, como o vinho e a cerveja. Olha só, turminha, quando eu falei aqui, por exemplo, desse cogumelos, certo que nós temos um tipo que é comestível, que é o champignon. Ele é muito utilizado, por exemplo, em uma comida que eu tenho quase certeza que você aí de casa ou já experimentou, ou já viu alguma receitinha, viu foto, ou ouviu falar, que é no estrogonofe. Isso mesmo, a maioria das pessoas quando vão fazer, né, vão cozinhar, vão produzir este prato tão delicioso, fazem o uso dos cogumelos, que são, né, comestíveis, chamados de champignons. Mas como fungos auxiliam no processo de fabricação do pão? O que será que eles fazem? Por que será que eles permanecem nesse processo? Eles então, turma, vão auxiliar no processo de fermentação. E aqui eu trouxe abaixo uma imagem, né, de um cogumelo comestível, para vocês observarem aí, certinho? Vamos prosseguir. Tenho agora algumas perguntinhas para vocês, certo? Nós acabamos de falar que alguns micro-organismos, alguns fungos participam, certo, da fabricação de alguns alimentos. E eu perguntei ainda há pouco, o que será, por que será que esses micro-organismos estão presentes na produção do pão? E referente a esse assunto, observe as perguntinhas que eu tenho para vocês. Qual ingrediente faz o pão crescer? Você saberia me responder? De que é feito o fermento biológico? Como é que ele faz o pão crescer? E para responder a todas essas dúvidas, eu trouxe para vocês um vídeo bem legal. Assiste aí de casa, tudo bem? Moça! Oi, dona Kika, há quanto tempo? Um tempão. Por falar nisso, tem pão? Tem um só, mas em um minutinho vai sair uma nova leva de pão quentinho, quentinho. Eu espero. Enquanto isso, me responde, seu mocinho. De onde vem o pão? Do forno, dona Kika, do forno. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Tenho muita experiência de vida. Vou contar a minha bela história e como tudo começou. O pão é um alimento muito antigo. Os povos da Idade da Pedra Polida já faziam pão, cozinhando sobre uma pedra quente. Muito tempo depois, os egípcios começaram a usar o forno de barro para fazer o pão. No século XVII, os franceses modernizaram a fabricação dos pães e o pão virou uma mania mundial. Além de mim, o famoso pão francês, hoje existem diversos tipos de pães. Croissant, baguete, pão sírio, pão de forma e o pão de queijo bem brasileiro. Mas todos os pães têm uma coisa em comum, dona Kika. São feitos com farinha. Para produzir a farinha, temos que moer algum tipo de grão. Pode ser grão de arroz, cevada, centeio, milho ou trigo, que é o meu caso. Comigo, tudo começou assim. O trigo foi colhido lá na fazenda. Aí separaram o grãozinho de trigo da palha. Na fábrica,
Os grãos de trigo foram lavados, triturados, moídos e peneirados. Na padaria, misturaram a farinha com água, sal, gordura e fermento. Fermento? O fermento é muito importante. Ele é um ingrediente feito de fungos, que são organismos vivos bem pequenininhos. É o fermento que faz o pão crescer. Depois de fazer a mistura, o padeiro deu forma ao pão e deixou a massa descansando em um tabuleiro. É nesse momento que ocorre a fermentação e a massa cresce. Depois do repouso, o tabuleiro com as massas foi levado ao forno bem quente. Depois de mais ou menos meia hora, eu estava prontinho. E ninguém comprou você? Não, mas ainda tenho esperança. Afinal, eu sou lindo, eu sou um pão. E além disso, os pães são alimentos ricos em proteínas e vitaminas, Kika. Mas é bom não exagerar, porque comendo muito pão você pode ficar gordinha. Prontinho! Valeu a pena esperar, Dona Kika. O pão está quentinho, quentinho. Legal! Então embrulha meia dúzia de pãezinhos e... eu também vou levar aquele pãozinho. Lá! É pra já! E lá vou eu, levando esse alimento tão nutritivo chamado pão, que é feito com o trigo que foi plantado na fazenda, moído, triturado e peneirado na fábrica, e virou a farinha de trigo, que na padaria foi misturada com sal, água, gordura e fermento, e virou uma massa que descansou por um tempo e foi levada ao forno para o aquecimento e se transformou em pão, o meu querido alimento. Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho quentinho e crocante. E até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! E aí, turminha, gostaram do vídeo? Certinho, vamos então prosseguir com a nossa aula. Você observou no vídeo a ação do fermento biológico, que é feito de fungos. Eles se alimentam e produzem gases, formando as pequenas bolhas, que são os buraquinhos vistos na massa do pão, fazendo com que cresça. Olha só, aqui nós temos uma massa descansando, que é um momento onde há a fermentação, onde vai acontecer toda essa produção de gases. E aqui nós temos a imagem do pão pronto com os furinhos que nós acabamos de ver ali na nossa aula. Olha só, turma, a nossa aula está chegando ao fim. Espero que você tenha aprendido bastante junto comigo nessa aula. E não se esqueça, continue estudando, acessando a essa e outras aulas na plataforma Eduque. Tchau, tchau e até a próxima aula!